Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Nós viemos mostrar pra vocês o nosso terreno, porque a gente vai começar a fazer as fundações do nosso terreno. Então antes de começar a falar da planta e do que a gente vai fazer, a gente vai mostrar a área do terreno que não tem nada, no mato, que a gente ainda nem fez a limpeza, né, no terreno. E em breve a gente vai começar a construir. O nosso terreno, gente, se deu por conta da gente já conhecer o condomínio. Então a gente já tinha visto outros condomínios também para escolher outros terrenos e tudo, mas esse, além de estar no valor que a gente já tinha, a gente já conhecia ele de outros momentos, porque já tinha amigos nossos que já tinham casa aqui. Então isso deixou a gente um pouco mais seguro. Já tinha algumas casas que já tinham sido construídas. Aquela questão de ter que verificar na prefeitura de quando vai ser feita a infraestrutura, essas coisas, a gente não tinha que passar por isso, porque a gente já sabia que já existia, né? No caso de você querer comprar um terreno, seja num loteamento ou seja num condomínio, primeiro saber quais são as datas de entrega das infraestruturas, né? Por exemplo, a água, a luz, a parte da rede de esgoto e tudo mais. No nosso caso, a gente já sabia que a água e a luz a gente ia ter que pedir para uma concessionária, e aqui no caso a nossa rede de esgoto é uma fossa e ficará por nossa conta, cada um tem que fazer a sua fossa. Então a gente já sabia disso e pra gente estava tudo bem. Outra coisa importante foi a metragem do terreno. O nosso terreno ele tem aproximadamente 900 metros quadrados, então é um terreno enorme, assim, daria pra fazer a casa que a gente gostaria e também ter um bom terreno. A gente optou por esse condomínio por causa dessas condições. E a gente conheceu vários tipos de terreno antes de a gente escolher o nosso, aqui no mesmo condomínio. Então tinha terrenos em aclive, né, que no caso você entrando assim no terreno, ele sobe. E tem os terrenos em declive, que você olhando assim na frente do terreno, ele desce. Nossa opção era por um terreno plano, por causa do jeito que a gente gostaria de montar a casa. Então assim, é sempre bom você pensar a forma que você quer a sua casa. Por exemplo, se você quiser uma casa que você entra com um carro e depois tem o primeiro andar e tal, aí já dá para comprar um terreno em desnível, não tem problema. Porque hoje em dia os arquitetos, engenheiros, eles conseguem fazer o melhor aproveitamento de uma casa em cima do terreno que você tem. Mas no nosso caso a gente queria plano, até porque é uma coisa assim, a gente vai investir muito e a gente pensa que a casa vai ser um bem eterno pra gente. A gente não tá fazendo pensando em vender. Então, o que acontece? Depois que eu tiver um certo tempo, eu e o Laerte, assim, que a gente já tiver mais idade, se a gente quiser ficar num dos quartos que a gente vai fazer embaixo da casa, a gente fica por lá. Ou no caso, a gente tá numa idade assim que a gente aguenta subir as escadas e tal, então a gente vai ter a parte de cima. Então assim, fica mais privativo também a área dos quartos e tudo mais. Então foi por essa opção que a gente escolheu o terreno plano. Além do que, gente, a gente evita gasto com movimentação de terra, sabe? Com terraplanagem, de levar a terra daquele local para outro local. Então a gente acabou economizando nessa parte e vamos economizar também na estrutura da casa, na parte de ferro e tal. Porque quando você pega num terreno em aclive ou em declive, você tem mais gasto com isso futuramente. Então você economiza na compra do terreno, que geralmente eles vendem um pouco mais barato, mas vocês gastam um pouquinho mais por outro lado, porque acaba gastando mais depois na estrutura. E também a gente estudou muito a localização em relação ao sol, gente, porque é muito importante você ter uma casa que ela não tenha umidade. Então assim, você evita pegar um terreno que não bata muito sol, que você não tenha, porque assim, gente, o sol, além de dar luminosidade para você, que você vai ter um gasto menor com energia depois, porque você aproveita a luz do sol. Também tem o conforto térmico, né, que o sol traz pra gente. Então, são vários benefícios que você precisa pensar antes de você adquirir um terreno, né? Então, a gente pensou muito nisso. No caso, o nosso terreno pega sol durante a manhã na parte dos fundos e durante a tarde na parte da frente. Sim, gente, depois que a gente escolheu o terreno, que a gente gostou, a gente foi comprar. Mas uma coisa que você tem que estar sempre preparado depois da compra do terreno, gente, é que você vai gastar com algumas coisas, além do gasto do valor do terreno. A gente acabou gastando com ITBI, né? Também com a taxa para passar a escritura. Então, assim, uma coisa que a gente perguntou é se o terreno estava no nome da pessoa que estava nos vendendo. Por quê? Porque daí é um gasto só com escritura. Então, ela passou o nome dela para o nosso nome. Então, assim, foi fácil. Essa escritura é feita num cartório, no cartório de imóveis da cidade aqui, que a gente comprou o terreno. Pois também, gente, a gente mudou o IPTU, né, do caso do nome da pessoa para o nosso nome. Então, isso é importante fazer e é essencial. Além disso, gente, a gente teve um gasto com uma engenheira civil. Aí, no caso, você pode estar escolhendo um arquiteto, um engenheiro, para poder estar fazendo sua obra, né, gente? Isso é importante porque ele que dá a ideia de quanto que você
vai gastar no futuro com a casa, de qual é a metragem dos ambientes, de qual é a metragem para você poder estar se movimentando no ambiente. Então, essas coisas são necessárias. A nossa engenheira civil aqui é a Terezinha Lembo, ela é muito famosa aqui no interior, né, de São Paulo, onde a gente comprou o nosso terreno. Então ela me ajudou com várias coisas, desde quando a gente comprou o terreno até agora. Então todos os detalhes do nosso terreno a gente acaba discutindo com ela. E eu vou falar sobre a planta, sobre as estratégias de como montar a casa nos próximos vídeos, para esse vídeo não ficar muito extenso. O primeiro passo que a gente fez depois da contratação da arquiteta, gente, foi a verificação do solo. A gente pagou uma empresa específica para isso, ela veio, perfurou o solo ela perfurou o solo em 4 pontos, deu um laudo para nossa engenheira e ela se baseou em cima desse relatório do solo de quanto que ela ia estar utilizando para a nossa estrutura da nossa casa, né? É lógico que isso é fundamental, então ela fez isso e agora a gente já está com a nossa planta. Após a planta, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, a gente teve que fazer a aprovação aqui pelo condomínio, né? Porque o que acontece? Por o nosso terreno ser dentro do condomínio, tem aquelas regras de condomínio que não pode construir a tanto metros do lado direito, a tanto metros do lado esquerdo, não pode ter sacada virada para alguma casa. Então tem algumas regras básicas do condomínio que a gente tem que respeitar. E houve aprovação do condomínio e depois dessa aprovação a gente mandou para a prefeitura da cidade. A prefeitura da cidade também aprovou a planta. Ela demora em média de 1 ano, tá bom? Então, assim, é bom você ter um planejamento nesse período de 1 ano que a prefeitura... Então, assim, depende de cada cidade, mas é bom você estar atento a essas questões também. Agora, gente, eu vou colocar algumas dicas para vocês pensarem antes de vocês comprarem um terreno, seja em loteamento ou seja em condomínio, tá bom? Coisas que você tem que se perguntar antes de você fazer esse investimento. A primeira coisa de se perguntar é se não está embargado esse terreno pela Defesa Civil. Então, assim, você não vai comprar um negócio que depois você vai ter dor de cabeça depois. Então, não está em processo de desapropriação. Então, você vai comprar um negócio e está para ser desapropriado, o loteamento ele já foi aprovado pela prefeitura. Então, assim, você vai comprar e depois não vai ser aprovado pela prefeitura nem o loteamento, quem dirá a sua casa. E se a escritura, gente, tá no nome de quem tá te vendendo. Por quê? Porque se estiver no nome de outra pessoa ou se tiver em algum outro processo esse terreno, o que acontece? Vai dificultar a sua compra. Ou você vai ter que pagar 2 escrituração, ou talvez não consiga fazer a escritura depois, porque está em processo de inventário. Então isso dá muita dor de cabeça. Então evita, já pergunta tudo isso para o corretor ou para a pessoa que está te vendendo, para você evitar esses problemas futuramente, tá bom? Então acho que era isso. Nos próximos vídeos, se Deus quiser, a gente não vai ficar só mostrando a grama para vocês, a gente já começa a mostrar todo o processo da construção. Meu cameraman, tchau, gente. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.